A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado ocorrido na América do Sul. Antes da guerra, o Paraguai era um dos países mais desenvolvidos da América do Sul, com baixos índices de analfabetismo e sem dívidas externas. Em 1864, a Guerra do Paraguai teve início, porque o ditador Solano Lopes tinha como objetivo aumentar o território, porque na época um dos grandes problemas do Paraguai era a ausência de saídas marítimas para escoar a produção. Portanto, para os produtos atravessarem o mar, era necessário que passasse pela Bacia do Prata. Por esta bacia abranger os três países geravam muitos conflitos. Após a independência do Uruguai, o país ficou dividido em dois partidos: os blancos e os colorados. Na época da Guerra do Paraguai, os blancos eram liderados pelo ditador e até então presidente do Uruguai, Atanásio Aguirre, que foi derrubado pelo governo brasileiro. Os colorados já eram apoiados pelo governo brasileiro. Em dezembro de 1864, Solano Lopes invade então Mato Grosso do Sul, com a intenção que essa vitória acabasse em um acordo entre o Brasil e Paraguai. Mas isso não ocorreu. Em vez disso, Venâncio Flores, do Partido dos Colorados, ocupou o poder no Uruguai. Após este conflito, a guerra então estava declarada. A Inglaterra ofereceu recursos para o Brasil, incentivando também a entrada da Argentina e do Uruguai. A Inglaterra tinha interesse no conflito porque o Paraguai era uma potência econômica independente e era mau exemplo para outros países seguirem, ou seja, era uma ameaça para a Inglaterra. Bandeira da Argentina e do Brasil. No início de 1865, as tropas paraguaias invadem a Argentina e o Rio Grande do Sul. No dia 1º de maio deste mesmo ano, o Brasil, Argentina e Uruguai selam um acordo chamado de Tríplice Aliança para enfrentar o Paraguai, contando com a ajuda da Inglaterra. Nos primeiros 3 anos de guerra, o Brasil enfrentou dificuldades como falta de alimento, falta de comunicação e epidemias. Então, Duque de Caxias passa a comandar o exército brasileiro. Em 1866, o Brasil consegue invadir o Paraguai e em 1869 chegam a Assunção, capital do Paraguai. Em 1870, Solano Lopes é morto e a guerra acaba. Como não ficaram na guerra até o final, a Argentina e o Uruguai não foram os mais prejudicados. Porém, ambas perderam 50% do seu exército. O Paraguai saiu da guerra destruído. Morreu 70% da sua população, sendo de maioria homens. A indústria entrou em decadência e as melhores terras foram divididas entre Brasil e Uruguai. Motivos da guerra. Para os historiadores, há 2 motivos possíveis para a guerra: o projeto expansionista de Solano Lopes e o controle da Inglaterra em não fazer isso acontecer. O Uruguai e a Argentina não tinham estrutura para enfrentar a guerra e estes não permaneceram até o fim. O Brasil não tinha um exército qualificado e antes da guerra estava endividado com a Inglaterra. Faz uma caretinha maneira.